Olá, meu nome é Marcela e eu vou iniciar com vocês a apresentação da sala de aprendizagem com o título Comunicação e as Relações Interpessoais. O tema é Escuta Ativa e Conversas Difíceis. A escuta ativa é essencial na comunicação e na construção de diálogos colaborativos. Ouvir é diferente de escutar. Isso porque o ouvir está relacionado à nossa capacidade de captar os sons por meio dos sentidos, enquanto a escuta está relacionada à nossa habilidade de compreender as informações que chegam pelos nossos sentidos. A escuta pressupõe uma abertura, uma curiosidade, para receber percepções diferentes das nossas. Uma definição de escuta ativa é: a escuta ativa tem o intuito de compreender o que o outro tem a dizer, evitando julgamentos e avaliações. Isso porque a escuta ativa pressupõe uma postura de abertura e curiosidade, evitando julgamentos e avaliações, e proporcionando diálogos mais colaborativos. Além disso, a escuta ativa enriquece e torna mais sensível quem a pratica, promovendo a transformação do outro que está sendo escutado. Isso porque quem a pratica amplia seu repertório e seu mundo interior, enquanto quem é escutado se sente valorizado, respeitado e acolhido. Além disso, quando a pessoa realmente se sente escutada, ela relaxa e consegue, então, ter uma maior abertura para ouvir o outro. Escuta ativa e conversas difíceis. Técnica de negociação de Harvard. A técnica de negociação de Harvard foi criada em 1981, na Faculdade de Direito de Harvard. Eu vou explicar um pouco aqui as ferramentas dessa técnica, com base no livro Conversas Difíceis, de Douglas Stone, Bruce Patton e Sheila Heen. Essas ferramentas podem nos auxiliar nas chamadas conversas difíceis, que são os conflitos que temos com as pessoas ou com nós mesmos. Esses conflitos podem se dar em diversos âmbitos, como o individual, que são os nossos conflitos internos, o interpessoal, o coletivo, o educacional, o político e todos os outros. A primeira ferramenta para nos ajudar nessas conversas difíceis é a mudança de posição, de emissário de mensagens para posição de aprendizado. O emissário de mensagens é aquele que tem os fatos, que tem a verdade, e vai somente emitir isso ao outro. Já a posição de aprendizado pressupõe uma abertura para realmente escutar o que o outro tem a dizer, numa postura de humildade e de busca pelo aprendizado. Escuta ativa e conversas difíceis. 3 diálogos nos conflitos. Numa conversa difícil, existem, na verdade, 3 diálogos embutidos. O diálogo de o que aconteceu, o diálogo dos sentimentos e o diálogo da identidade. O diálogo de o que aconteceu é o mais superficial deles. Nesse diálogo, estão embutidas as seguintes perguntas: quem está certo? Quem quis dizer o quê? De quem é a culpa? Quem está errado? Nesse primeiro diálogo, quando não existe uma maior compreensão do ocorrido, tendemos a nos limitar à ideia de que estamos certos e de que temos a verdade e os fatos, enquanto o outro está errado e é culpado pelo ocorrido. Enquanto isso, o outro se considera certo e acredita que quem está errado somos nós. Geralmente, não conseguimos compreender nossos conflitos de forma muito mais aprofundada do que essa. Já o segundo diálogo, que é o dos sentimentos,
traz a ideia de tentar compreender nossos sentimentos em uma conversa difícil. Às vezes, os sentimentos podem parecer inadequados, principalmente no ambiente de trabalho dentro da escola. Além disso, temos medo de parecer vulneráveis. Por isso, muitas vezes, tentamos nos ater à racionalidade. No entanto, se um conflito basicamente é uma conversa de sentimentos, aonde podemos chegar se não os enfrentarmos? Alguns dos maiores desafios dos seres humanos são compreender seus sentimentos, falar sobre eles e administrá-los. E essas habilidades podem ser aprendidas. Já o terceiro diálogo, o diálogo da identidade, pressupõe um conflito interno. Será que somos competentes ou incompetentes? Pessoas boas ou más? Dignas de amor ou não? Como o que aconteceu afeta minha autoimagem, meu amor próprio e o sentido de quem eu sou no mundo? Quando você começa a perceber as consequências do diálogo na sua autoimagem, pode começar a perder o equilíbrio. Em casos extremos, pode parecer que seu mundo ruiu. No entanto, quando encontramos o caminho da identidade, podemos transformar em força o que geralmente é fonte de ansiedade. A suposição da verdade. Você não está certo. Mas não é possível, você pensa. Eu preciso estar certo às vezes. A questão é que um diálogo difícil não é sobre quem está certo, mas sobre o que é importante. E o que é importante são as percepções, as interpretações e os valores de ambos os lados. Portanto, troque a ideia de verdade e de estar certo para tentar compreender as percepções, as interpretações e os valores de ambos os lados. A invenção da intenção. Quando alguém faz algo que não gostamos, podemos ficar, por exemplo, magoados ou decepcionados com aquela pessoa. Porém, não podemos saber quais são suas reais intenções. Então, diferencie intenção de impacto. Determinada atitude pode ter um impacto de, por exemplo, te deixar magoado. No entanto, você só vai saber a real intenção do outro se perguntar isso a ele. Nós supomos as intenções das pessoas com base nos comportamentos delas. Isso significa que nós as criamos, inventamos. Na verdade, as pessoas agem com intenções variadas. Às vezes, agem sem intenção, ou pelo menos nenhuma que esteja relacionada a nós. Outras vezes, agem com boa intenção, mas mesmo assim, acabam nos magoando. A estrutura da culpa. Quem é o culpado? Precisa haver um culpado, não importa quem seja, contanto que não sejamos nós. Essa forma de olhar gera discordância, contestação e pouco aprendizado. Ninguém quer ser considerado culpado, principalmente de forma injusta. Então, a energia da pessoa é direcionada para sua defesa. Olhando como observadores imparciais, contudo, é possível notar que existe contribuição de todos os lados no conflito. Mas é muito mais difícil perceber que contribuímos para um problema quando estamos envolvidos nele. Então, nós achamos que o problema é o outro, e nunca nós. Mas o outro acha que nós somos o problema. E por que nunca achamos que o problema pode ser nós mesmos? Porque sempre somos coerentes em nossas versões do que aconteceu.
Não nos vemos como problema, porque de fato não o somos. O que estamos dizendo realmente faz sentido. Mas não percebemos que o que o outro diz também faz sentido. Assim, o choque ocorre porque as pessoas têm histórias diferentes. Então, o choque, o conflito entre as pessoas, na verdade ocorre porque todos nós temos histórias diferentes. E nossas histórias são construídas seguindo os passos. 1. Recebemos informações. 2. Vivenciamos o mundo. 3. Interpretamos o que vemos, ouvimos e sentimos. 4. Damos significado a tudo isso. E 5. Tiramos conclusões do que está acontecendo. A cada um desses passos, há a possibilidade de nossa história chocar-se com a do outro. Em conversas difíceis, é comum negociarmos conclusões sem compreendermos as histórias por trás, que são as formas de ver e interpretar o mundo. Nós não recebemos as mesmas informações. Mesmo em um simples encontro, acabamos prestando atenção a algumas coisas e ignorando outras. O que notamos tem a ver com o que somos e com o que importa para nós. Alguns prestam mais atenção em sentimentos e relacionamentos, outros ao status ou ao poder. Alguns são artistas, outros cientistas, outros pragmáticos. Cada um presume, então, que possui os fatos, quando na verdade possui as informações daquilo que prestou atenção. Além disso, mesmo tendo as mesmas informações, damos a elas interpretações diferentes. Para você, o copo está meio vazio. Para mim, é uma metáfora para a fragilidade humana. Eu sou um filósofo e você só está com sede. Isso tudo tem a ver com as nossas experiências passadas e as regras implícitas que aprendemos sobre como fazer as coisas. Quando se está em conflito, é muito útil tornar explícitas as suas regras e encorajar o outro a fazer o mesmo. Aceite as duas histórias. Adote a postura E. Procurar quem é culpado e quem está errado num conflito gera contestação e discordância, e não aprendizado e colaboração. Adotamos a postura E quando percebemos que as duas histórias fazem sentido, mesmo que não concordemos com o ponto de vista do outro. Podemos simplesmente compreender a história do outro. Compreender não significa concordar. A postura E lhe dá a base para que você sustente completamente a força de seus pontos de vista e de seus sentimentos, sem precisar diminuir os pontos de vista e os sentimentos do outro. A pergunta mais útil numa conversa difícil não é quem tem razão, mas, agora que realmente compreendemos um ao outro, o que podemos fazer para contornar o problema? Abandone a culpa, delineie o sistema de contribuição. A estrutura da culpa enfoca a punição e não a compreensão e tentativa de resolver o problema. Existem muitas formas de contribuir para um conflito, e essas contribuições muitas vezes nos passam despercebidas, já que é muito difícil notar que contribuímos para um problema quando estamos envolvidos nele. Por exemplo, quando evitamos um conflito, quando somos inacessíveis, mal-humorados, questionadores, podemos estar contribuindo para o conflito, sem nem nos darmos conta. Assim, é interessante expormos ao outro o que nós consideramos como nossa contribuição e depois explicarmos detalhadamente qual acreditamos que foi a contribuição do outro, evitando, assim, que ele se torne defensivo. Diálogo dos sentimentos. Controle seus sentimentos ou eles o controlarão.
Os sentimentos são muito poderosos para ficarem calmamente presos. Eles vão ser ouvidos de um modo ou de outro, aos poucos ou abruptamente. A teoria da comunicação não violenta tem como um de seus pilares a autoempatia. Ter autoempatia e conectar-se com os próprios sentimentos significa senti-los e não negá-los, para a partir daí tentar compreendê-los, vendo quais necessidades não estão sendo atendidas. Fazendo esse exercício de autoempatia, nossa interação com os outros e com nós mesmos pode ser mais fácil. O caminho para mudar nossos sentimentos passa pelos nossos pensamentos. Por exemplo, podemos sentir muito medo de dar uma aula se nunca demos aulas antes. Mas, se já demos aulas e já percebemos como funciona a dinâmica de ser professor, podemos ficar tranquilos ao dar uma aula. Diálogo da identidade. Pergunte a si mesmo o que está em jogo. A vida gira em torno de conflitos de identidade, e não há quantidade de amor ou de realização que te afaste desses desafios. Então, pensar com clareza e honestidade sobre quem você é pode ajudar a reduzir o nível de ansiedade durante o diálogo e fortalecer significativamente suas bases. O problema do pensamento do tudo ou nada. Eu sou completamente competente ou completamente incompetente. Sou uma péssima filha ou uma filha perfeita. Sou uma ótima aluna ou uma péssima aluna. Esse pensamento de tudo ou nada, sem meios termos, deixa a identidade muito instável, o que nos torna muito sensíveis a um feedback. Assim, tendemos a negar a informação, ou então a dar importância exagerada a ela. Quando negamos, gastamos grande energia, e em algum momento, a história que contamos a nós mesmos se tornará insustentável. Quando damos importância exagerada à informação, agimos como se ela fosse a única que temos sobre nós. É interessante que consigamos incorporar novas informações de forma saudável, abandonando a ideia de tudo ou nada. Devemos saber que todos nos veem como uma mistura de bons e maus comportamentos, de escolhas mais ou menos nobres, assim como vemos os outros. A visão de si mesmo de forma complexa te fortalece perante a vida. A escutativa pressupõe que haja uma mudança de postura, de eu compreendo para me ajude a compreender. Nessa nova postura, a curiosidade e a abertura para ouvir são muito importantes. Escutar de forma ativa significa, além do ato de ouvir e compreender, demonstrar ao outro que você o escutou. Para isso, existe uma técnica poderosa que se chama paráfrase. Para usá-la, nós repetimos o que o outro disse com as nossas palavras, reconhecendo seus sentimentos por trás de sua fala. Por exemplo, um professor pode vir até você, te contar que está tendo muitas dificuldades para lidar com uma sala específica de alunos e que não sabe mais o que fazer para resolver esse problema. Você, como diretor, pode usar da técnica da paráfrase da seguinte forma: me parece que você está se sentindo frustrado por não estar conseguindo lidar com essa sala de aula. É isso mesmo? A frase "é isso mesmo" é uma checagem de entendimento. Usando a técnica da paráfrase, eliminamos os possíveis ruídos na comunicação, além de demonstrarmos ao outro que nós o escutamos. Isso faz com que o outro se sinta valorizado, relaxado e acolhido. Assim, terá abertura para nos escutar também.
Para que haja curiosidade genuína para escutar, precisamos gerir nossa voz interna. Porque, se não soubermos administrá-la, não conseguiremos ouvir o outro. Para administrá-la, podemos primeiro negociar o caminho para a curiosidade. Se não funcionar, podemos expressar nossa voz interna para o outro. Às vezes, naquele momento, você não está conseguindo ouvir e pode dizer ao outro que se importa com o que ele tem a dizer, mas que não está conseguindo escutá-lo, por estar se sentindo confuso ou estranho, por exemplo. Se for necessário, você pode pedir um tempo, uma pausa, e depois retomar a conversa. Para encontrar o caminho da curiosidade, faça perguntas para aprender. Fazer perguntas para aprender. Este é o caminho para a curiosidade. Deixe a pergunta como convite e não como exigência. Prefira fazer perguntas abertas. As perguntas fechadas são aquelas que devem ter como resposta sim ou não. Já as perguntas abertas dão espaço para que a pessoa desenvolva melhor a sua resposta, podendo direcioná-la para o que é mais importante para ela. Alguns exemplos de perguntas para aprender são: você pode me dizer mais sobre o modo como você vê as coisas? Qual o impacto que as minhas ações têm sobre você? Qual informação você pode ter que eu não tenho? Como você se sente sobre isso? Fale mais sobre por que isso é importante para você. A resolução das questões. O que não resolve a questão é repetir as mesmas informações e comunicar somente o seu ponto de vista. Sua persistência num diálogo deve ser ouvir, parafrasear e comunicar seu ponto de vista. Para resolver a questão, reúna informações, teste suas percepções, crie opções que satisfaçam os principais interesses de ambos os lados, pense em padrões do que deveria acontecer daqui para frente para evitar que o conflito se repita, tenha em mente padrões de zelo recíproco e mantenha a comunicação aberta à medida que você segue em frente. Se não houver alternativa que agrade a ambos, você precisa se perguntar: estou disposto a aceitar menos do que quero? Ou prefiro aceitar as consequências por não concordar? Espero que tenham aproveitado o conteúdo até aqui e bons estudos a todos e todas.